pessoal, tudo bem? Estou aqui em clima junino, né? Estou um pouquinho melhor e vamos começar nossa segunda aula de custos e orçamentos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre custos e despesas. O custo, como a gente viu na aula passada, é o gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. Quando a gente estabelece o custo de produção, a gente consegue determinar qual vai ser o nosso preço de venda, tá? E o preço ao público, né? Que seria a soma do custo que a gente vai ter com o lucro, tá? O custo do produto vai ser composto, né, pelo preço da matéria-prima, o preço da mão de obra que a gente está utilizando para a fabricação daquele produto, né? Tanto a direta quanto a indireta. O custo de amortização das máquinas também, dos edifícios, dentre outros custos, tá? Que a gente vai utilizar aí na nossa conta. Muitos empresários, eles vão estabelecer os seus preços de venda baseado também no preço de venda dos concorrentes, tá? E aí eles não sabem se esse preço vai poder cobrir os custos que eles vão ter com aquele produto e ainda dar lucro ou não. Então, quando a gente for determinar o preço do nosso produto, a gente tem que fazer a nossa conta para saber se a gente está ganhando ou está perdendo ao estabelecer aquele preço, tá? Não se basear pelo preço que os outros estão vendendo aquele mesmo tipo de produto, tá bom? Porque pode não estar na sua realidade. A análise dos custos vai permitir a gente conhecer quanto, né, quando, né, ou em que medida e como a gente vai ter uma melhor administração aí do futuro da nossa organização, né? Em outras palavras, vai ser o esforço econômico que a gente vai ter que realizar para, por exemplo, pagar o salário, para comprar os materiais, para fabricar um produto, tá? Sempre que a gente não alcança o nosso objetivo, a empresa vai ter perda, a empresa vai ter prejuízo. Então, vamos ver aqui como é que se classificam os custos, tá? Com relação ao produto, o custo ele pode ser direto ou indireto. O custo direto está sempre ligado, né, à produção de um produto ou à prestação de um serviço. Por exemplo, se a gente está trabalhando numa fábrica de cerveja, a garrafa, a tampa, os rótulos, o líquido, tudo isso ali vai ser custo direto, tá? Cada cerveja que a gente produzir a mais, a gente vai ter mais gastos com esses itens. Já os custos indiretos são aqueles que não são identificados diretamente. Por exemplo, gastos com equipe financeira, gasto com marketing, gastos com gestores da mesma indústria, tá? São custos aí indiretos. Alguns custos indiretos a gente vai ter que realizar critérios de rateio, né? Para a gente saber como a gente vai alocar esses custos. Ou seja, né, a gente dividir esse custo indireto em relação a alguns produtos. Isso a gente vai ver na nossa última aula, tá bom? Sobre os métodos de custeio aí e de rateio para a gente saber dividir melhor esses custos indiretos, tá bom? A gente viu que tem o custo direto e indireto em relação ao volume de produção. A gente tem custo fixo e custo variável. Custo fixo é aquele que não vai sofrer alteração, tá? Não importa se a gente vai fabricar 2 produtos ou 2.000. A gente sempre vai ter aquele custo fixo, tá? Eles são chamados de custos de estrutura, tá? Mas não se modificam. Um exemplo clássico é o aluguel, né? A gente pode ter reajuste do aluguel em algum momento, mas todo mês a gente vai ter que pagar aquele valor. Então, por exemplo, se a gente mora em condomínio, todo mês a gente tem que pagar condomínio. Todo mês a gente paga a conta de água, luz, telefone, tá? Vai variar o valor, mas a gente sabe que vai ter que pagar ali todo mês. Então, é um custo fixo, tá? Vigilância, segurança, limpeza, manutenção, tudo isso aí é custo fixo também. Já o custo variável são aqueles que estão ligados à produção da empresa, mas eles vão sofrer alteração de um período para o outro. Por exemplo, custo com matéria-prima. Quanto mais a gente produz, mais material a gente vai utilizar. Então, maior vai ser o gasto. Então, esse custo vai ser variável, porque vai depender do quanto a gente está produzindo. Mesmo que a gente consiga manter a produção estável por algum tempo, tá? A gente não vai deixar esse custo fixo, tá bom? Porque ele sempre vai estar atrelado à produção. Então, pode sofrer mudança em algum momento. Então, sempre vai ser variável. Outro exemplo aí é mão de obra, comissão, frete de venda, tá? Tudo isso é custo variável, porque vai estar mudando todo o mês, tá bom?
No caso da energia elétrica, a gente viu que ela também pode ser considerada um custo fixo, mas ela tem uma parte variável, que seria a energia consumida na produção, tá? Essa parte é variável, mas ela também é considerada custo fixo porque a gente tem que pagar todo mês, tá bom? Outra coisa importante seria a separação de custos e despesas, tá? Os gastos que vão ser relativos ao processo de produção sempre vai ser custo. E o que for relativo à administração e à venda vai ser despesa. Então, custo é aqueles gastos que são relativos à produção. Quando a gente está falando de administração, de vendas, tá? A gente está falando de despesas, tá? Só que na prática não é tão fácil assim a gente definir o que é custo e o que é despesa, né? Porque a gente não pode separar claramente esses dois. Como a gente pode ver na imagem, por exemplo, ó, custo seria o quê? Custo com matéria-prima, com mão de obra, direta ou indireta, com depreciação das máquinas, com energia elétrica e com água. E despesa, por exemplo, seria o quê? O salário da administração, os honorários da diretoria, o material de escritório, a comissão dos vendedores e propaganda também é caracterizado como despesa, tá bom? As despesas são aquelas saídas de recurso financeiro, né? O dinheiro que está saindo, está sendo desprendido, em oposição à entrada, que é aquele dinheiro que está sendo, que está entrando ali no caixa, né? Só que esses gastos, eles não vão afetar perdas ou ganhos, tá? O conceito de despesa está diretamente associado com contabilidade. E o que é considerado despesa? Aquela saída de dinheiro de uma empresa ou organização. E receita é o dinheiro que está entrando, tá? Então, despesa é o que está saindo, receita é o que está entrando. As despesas, eles vão incluir os gastos e os investimentos, né? Que é o capital que é investido na empresa. O gasto vai ser aquele lançamento que a gente vai fazer, que vai aumentar as perdas ou vai diminuir o nosso benefício, né? É um desembolso financeiro que a gente está fazendo. Está fazendo a movimentação do caixa, né? Por exemplo, se a gente está pagando um serviço, a gente está tirando dinheiro do nosso caixa, né? Previsto ou não, mas a gente está tirando. Então, é um gasto, né? Os investimentos também, eles implicam em despesas porque a gente está tirando dinheiro, mas está reinvestindo na nossa empresa, tá? Então, a gente tá com esperança ali que esse dinheiro vai render no futuro, tá? Quando a gente compra uma matéria-prima, a gente vai realizar um gasto, porque vai tirar esse dinheiro do caixa. Só que a gente vai transformar essa matéria-prima num produto. E esse produto é o que vai trazer dinheiro para o nosso caixa. A gente vai ter entrada a partir daquele produto. Quando a gente vender ele, claro. Então, a gente tem que fazer com que os nossos lucros, com que a nossa receita supere a nossa despesa, tá bom? Nunca a despesa ser maior, porque a despesa sendo maior, a gente vai ter prejuízo, tá? O fluxo de efetivo é um estado contabilístico que vai permitir que a gente controle os movimentos lá da nossa empresa, tá? A gente vai estar supervisionando quanto dinheiro vai sair, quanto dinheiro vai entrar na nossa empresa, tá? E as despesas a gente pode dividir em três. Comercial, financeira e administrativa. Vamos ver, ó. As despesas administrativas são aqueles gastos que a gente vai pagar, né? Referente à direção e à gestão da empresa, que são gastos que são fundamentais para o funcionamento da empresa. Por exemplo, com salário, com 13º, com férias, com INSS, FGTS, água, luz. Tudo isso é despesa administrativa. A depreciação vai ser despesa com a perda do bem, né? Aquele bem material, aquele ativo, que ele vai se desgastar pelo uso, né? Então, ele sofre uma depreciação, tá? Principalmente as máquinas e equipamentos. Ela não é contabilizada como despesa administrativa, mas sim como custo de produção, tá? Então, não vai afetar diretamente o lucro ou prejuízo da empresa. A despesa financeira vai ser aquela remuneração, o capital de terceiro, né, que vai financiar as atividades da empresa. Por exemplo, os juros, os descontos, as comissões, tudo isso é despesa financeira. A despesa comercial ou despesa com vendas, tá? Vai ser todos aqueles gastos com a comercialização e a distribuição das mercadorias, né, dos nossos produtos. Então, vai ter gasto aí, desde a promoção até a alocação deles junto ao consumidor. Principalmente gasto com riscos que a gente assume na venda. Por exemplo, incluso aí a gente tem as nossas comissões, os royalties, as devoluções, gastos com propaganda, tudo isso aí faz parte das despesas comerciais, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai ver um pouquinho sobre o tópico 3 também, que é margem de contribuição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de responder as questões do tópico 2 do nosso roteiro de estudos. Até a próxima aula!